Boa noite, irmãos. É uma satisfação e um privilégio muito grande poder estar aqui com você nessa noite, compartilhando a palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, verso 8. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Eu vou estar lendo na versão NVT, a versão que nós utilizamos aqui na Nova Vida é NVI, eu estarei lendo na Nova Versão Transformadora. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Pai, fala ao nosso coração nessa noite, participado dessa grande festa que foi o batismo nas águas, temos a ciência que o céu agora também festeja essa confissão pública dos nossos irmãos, pedimos que o Senhor também possa se manifestar em meio à pregação da sua palavra, Deus, venha falar aos nossos corações, nós dependemos de Ti, nós necessitamos ouvir a sua voz nessa noite, Pai, te damos graças por todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Não seja dominado é o tema dessa mensagem. As pessoas que acompanham futebol, que gostam do futebol, essa expressão ser dominado é muito comum para quem assiste um jogo de futebol. É muito comum estarmos assistindo uma partida de futebol e alguém falar assim, olha, um time está dominando o outro. Como é que a pessoa chegou à conclusão de que um time está dominando o outro, está dominando a partida, está dominando o jogo? É quando você está assistindo o jogo e você percebe que o seu time, ele se defende muito bem, ele ataca muito bem, ele tem a posse de bola, ele ocupa muito bem os lugares no campo, e você fala, nossa, o time está dominando totalmente a partida. É muito parecido com aquilo que o Flamengo fez com o Fluminense ontem, dominou o jogo. Desculpa para os tricolores. Mas você que quando você assiste uma partida de futebol, é natural você ter essa percepção do jogo. Se você parar para poder assistir uma luta, você também tem uma percepção assim. Você pode não ser especialista em lutas, você pode estar assistindo uma luta de jiu-jitsu, você pode estar assistindo uma luta de judô, você pode estar assistindo um boxe. Você consegue chegar à conclusão rapidamente quem é que está dominando a luta. Quando você percebe que um lutador está aplicando golpes no seu adversário e ele não consegue se esquivar, ele não consegue se defender, e quando o seu oponente tenta aplicar golpes nele, ele consegue se esquivar e ele se defende muito bem, você chega à conclusão dizendo, nossa, esse lutador, ele está dominando a luta. Você que estuda, ou os seus filhos estudam, ou você entra em alguma classe, você consegue perceber muito bem quando um professor, ele tem o domínio da turma. Se você entra em uma escola, você percebe que o professor está dando aula, os alunos estão comportados, estão pelo menos tentando entender a matéria, você fala assim, nossa, esse professor, ele tem o domínio da turma. Mas se você entra em uma classe, na classe do seu filho, na reunião dos professores, e você vê que os garotos estão no ventilador, outros estão em cima da carteira, outros estão rolando pelo chão, você chega logo à conclusão dizendo, esse professor, ele não tem o domínio da turma. Então a palavra domínio, todos nós conhecemos, principalmente nós que somos brasileiros, porque eu quero refrescar a sua memória, a nossa nação dominou uma etnia durante 400 anos, nós escravizamos negros e índios durante 400 anos, 1500 até 1888, nós entendemos muito bem o que quer dizer a expressão domínio, controle, dominar alguém, dominar uma etnia. E se você parar para poder perceber, o coração do homem, ele é totalmente voltado para o domínio. O homem, ele está querendo dominar alguma coisa. O homem, ele quer dominar uma área do conhecimento. O homem, ele quer dominar uma área de recursos naturais.
O ano de 2003, algo tão recente, nós tivemos uma guerra, a guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. A justificativa do presidente George W. Bush foi que eles estariam atacando o Iraque porque o Iraque tinha armas químicas, mas a grande verdade é que todos nós sabíamos que ele queria dominar uma área petrolífera. O domínio está no coração do homem. Em 1884, nós tivemos aí a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim foi que os países europeus se juntaram e repartiram o continente africano como se fosse uma pizza. Partiram o continente africano e disseram, você vai dominar essa área, você domina aquela, você domina essa e você domina aquela outra. E o continente africano hoje é essa tristeza carregada de pobreza que nós temos visto. Tudo isso por causa do domínio do homem. Existe um filme intitulado 12 anos de escravidão. 12 anos de escravidão, ele ganhou, se eu não me engano, 8 Oscars. É um excelente filme para você assistir. 12 anos de escravidão nos conta a respeito de um homem negro que era livre. E ele foi raptado e vendido como escravo. E acontece uma situação que quando estava assistindo o filme, eu achei fascinante. Ele estava no navio com 20 homens negros, com 20 escravos, e tinha um carrasco. Ele virou para um escravo e disse assim, nós somos 20, por que a gente não se levanta e ataca ele? Aí o escravo virou para ele e disse, porque todos esses homens já foram dominados aqui. Somos 20, mas não temos forças para levantar e atacar, porque nós fomos dominados aqui. Um homem conseguia dominar 20 pessoas. O domínio nada tem a ver com força. Porque se você parar e olhar para o cavalo, por exemplo, o cavalo é um animal extremamente forte, mas o homem, muito mais fraco que o cavalo, consegue dominá-lo. O domínio não tem a ver com força. Mas o que isso tem a ver em uma pregação? O que isso tem a ver com a nossa vida nessa noite? Olhando para uma dimensão espiritual, nós também temos um entendimento do domínio. Porque a palavra de Deus vem nos dizendo que o nosso Deus, Ele estabeleceu o seu trono nos céus. E Ele governa como rei, e o seu domínio se estende sobre tudo que existe. Salmo capítulo 103, verso 19. Lamentações capítulo 5, verso 19, vem dizendo que Ele é rei, e o seu domínio vai se estender de geração em geração. Nós também entendemos a questão do domínio. Nós entendemos essa palavra domínio, nós entendemos que o nosso Deus, Ele tem domínio, Ele tem controle sobre todas as coisas. Nós entendemos isso muito bem. E a igreja? A igreja, acontece algo tremendo com a igreja, porque a palavra de Deus vem nos dizendo que a igreja, Cristo, Ele estabeleceu o seu trono nos céus, e a igreja, ela está assentada com Cristo nesses lugares celestiais. Quando nós olhamos para a igreja, Deus libera uma palavra de vitória para a igreja. Ele vem dizendo que a igreja é vitoriosa. Mateus capítulo 16, verso 18, ele vem dizendo que ele edificou a igreja dele e as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Tá bom, pastor, eu entendi isso, mas o que isso tem a ver com domínio? Pare e pensa comigo. Se Deus, Ele domina sobre tudo que existe, se Deus, Ele tem o controle sobre todas as coisas, se a igreja, ela está assentada com Cristo nesses lugares celestiais, se existe uma palavra de vitória liberada sobre a igreja, por que que nós somos dominados muitas vezes pelo medo? Por que que nós somos muitas vezes dominados pelo desânimo? Por que que nós somos dominados pela incredulidade? Por que que nós somos dominados pela falta de esperança? Estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais.
temos uma palavra de vitória liberada sobre as nossas vidas, mas muitas vezes nós somos dominados por esses sentimentos. Nós somos controlados por esses sentimentos. Mas como esses sentimentos, eles conseguem nos controlar? Nós que somos o povo de Deus, nós que somos o povo escolhido, como que nós somos dominados, somos controlados por tais sentimentos? Aí o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no verso 8, ele começa a nos explicar como é que nós, a igreja do Deus vivo, um povo forte, um povo poderoso, que serve a um Deus vivo, ele nos explica como é que nós somos dominados. Ele diz assim: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo. Preste atenção no que ele vai dizer agora. Que anda como leão, rugindo à sua volta. Você sabe por que o diabo ele está à nossa volta? Você sabe por que o diabo ele está perto de nós? Porque ele quer estar no nosso raio de visão. O diabo quer que você saiba que ele está perto. Porque se ele estiver na sua zona de visão, existe uma probabilidade imensa de você ser dominado por ele. Porque ele sabe muito bem que os seres humanos são dominados pela visão. A visão é uma porta de entrada para o medo. A visão é uma porta de entrada para o desespero. A visão é uma porta de entrada para a falta de fé. Nós temos uma passagem bíblica que nos dá essa orientação. 2 Reis, no capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, vem nos dizendo que a Síria estava em guerra com Israel. E Israel tinha um profeta chamado Eliseu. Eliseu, com intimidade com Deus, revelava para o rei de Israel todos os intentos do rei da Síria. O rei da Síria começou a ficar furioso. E certo dia ele falou assim: quem é que está me traindo aqui? Aí um soldado levantou a mão e falou assim: ó, não tem ninguém te traindo não. O negócio é o seguinte: o povo de Israel tem um profeta chamado Eliseu. Ele é homem de Deus. E ele revela tudo que o rei fala, tudo que está no coração do rei, lá para o rei de Israel. É por isso que eles sabem das nossas táticas. Aí o rei da Síria: então tá bom. Convoca um exército nessa madrugada. Olha o que ele diz: um exército bem grande. Aonde é que ele mora? Alguém falou, ele mora em Dotã. Então vão para Dotã. E o exército acampa diante da casa de Eliseu. De manhã, o servo de Eliseu, espreguiçou, abriu a porta. Quando ele abre a porta, que é isso? Ele entra desesperado e fala: Eliseu, que é isso, homem? Tem um exército lá fora. Quando Eliseu, ele olha para o exército, ele vira para o homem e fala: e tá bom, e qual é o problema? Qual é o problema desse grande exército? Porque essa tática do diabo, essa tática do inimigo, de atacar a visão das pessoas, é uma tática antiga. E Eliseu vira para o servo dele e fala: você está com medo desse exército? 2 Reis, capítulo 6, Eliseu faz uma oração dizendo: Senhor, abre os olhos desse homem, para que ele possa ver. E a Bíblia fala que na hora as escamas caíram. E o servo Eliseu olhou e viu milhares e milhares de anjos. E ele falou para o Eliseu: Eliseu, falou para o servo: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Porque o diabo sabe que quando ele atua no nosso raio de visão, nós temos a tendência de deixar o medo nos dominar.
de deixar o desespero nos dominar. E isso é uma tática de guerra. Porque na Segunda Guerra Mundial, os americanos, quando estavam atacando os nazistas, os americanos, eles criaram uma tropa fantasma. Eles criaram caminhões, tanques de guerra de borracha. Então os nazistas, eles olhavam aquela tropa enorme, eles ficavam assustados. Certo dia, uma história verídica, certo dia um soldado nazista, ele estava observando e ele viu que os soldados americanos estavam levantando um carro. Como ele não sabia que era de borracha, ele foi até o acampamento nazista e falou para o general: general, os americanos são muito fortes, eles estão levantando um carro. Visão, visão. E isso também acontece com Moisés. Porque quando Moisés está diante do Mar Vermelho, quando o povo está diante do Mar Vermelho, o povo estava tão animado, gente. Eles tinham acabado de ser libertos do Egito. Eles saíram do Egito com mão forte. Viram o Senhor realizando milagre no Egito. Agora o povo encara o deserto e vê o quê? A visão, o mar fechado. Eles viram um mar fechado. E Moisés vira para Deus e fala: Senhor, nós estamos aqui. O Senhor nos tirou do Egito e esse mar está fechado. Deus vira para Moisés e diz assim: Moisés, por que você está clamando a mim? Isso me chamou muita atenção. Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Ou seja, na dimensão espiritual, aquele mar já estava aberto. No mundo espiritual, Deus já tinha decretado a abertura do Mar Vermelho. Mas o povo só conseguia enxergar o mar fechado, porque eles estavam olhando com um olhar natural. Quem sabe você está aqui nessa noite, e Deus já decretou o seu milagre, mas você não consegue gozar do seu milagre, você não consegue usufruir do seu milagre, porque você está olhando para essa situação com os olhos naturais. Você não está conseguindo ver essa situação com um olhar espiritual. Tanto que a recomendação bíblica para nós é não olharmos as coisas com os olhos naturais. A Bíblia, ela trabalha numa outra dimensão, que não é a dimensão da visão. A Bíblia não trabalha na dimensão da visão. Porque Deus sabe que nós somos movidos por aquilo que nós estamos vendo. E a recomendação é ser movido por aquilo que nós não vemos. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 4, ele vem dizendo assim: as armas da nossa luta, elas não são humanas. Se elas não são humanas, elas não são visíveis. As armas que nós lutamos, elas não são visíveis, mas ele continua dizendo: mas elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Nós temos que ser movidos pela fé e não pela visão. Mas o nosso inimigo, ele sabe muito bem disso. Por isso que ele cria situações para que possamos fixar o nosso olhar nessas situações. Ele cria circunstâncias, ele cria uma rede para que possamos colocar o nosso olhar nessas coisas. Aí o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 18, ele diz assim: não fixem o olhar de vocês nas coisas que vocês podem ver. Não fixem o olhar de vocês nas coisas que vocês podem ver. Fixem o olhar de vocês naquilo que não se vê, pois aquilo que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. É por isso que nós não podemos ser dominados pela nossa visão, pela nossa ótica. Porque se agirmos
Se agirmos pela nossa visão, com certeza, nós abriremos porta para o nosso inimigo dominar a nossa vida, para ele nos dominar em uma rede de desesperança, de desânimo e de incredulidade. Você precisa parar, queridos, nós precisamos parar de fixar o nosso olhar no monte e no vale. Sabe por que temos que parar de fixar o nosso olhar no monte e no vale? Porque o nosso socorro não vem do monte e o nosso socorro não vem do vale, o nosso socorro vem do Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. Pare de fixar o seu olhar, porque o seu inimigo, ele quer que você saiba que ele está perto, ele quer trabalhar na sua visão, trabalhar na dimensão da sua visão, porque assim você vai abrir uma porta para ele dominar você. A segunda coisa que Pedro nos ensina é que ele ruge como um leão. Qual é a necessidade do nosso inimigo rugir como um leão? Sabe qual é? Para que você possa ouvir o rugido dele. A outra porta de entrada para ele nos dominar é a audição. É por isso que ele ruge, porque ele quer que você ouça. Porque quando você ouve determinadas coisas, você sabia que tem coisa que você ouve e desestabiliza você totalmente? Você está bem, tu chegou na igreja bem, tu chegou no trabalho bem, tu chegou dentro de casa bem, mas você ouviu determinada coisa, acaba com você. Aquilo que nós ouvimos pode ser uma porta de entrada para sermos dominados pelo nosso inimigo. E nós temos referência bíblica para isso, Números capítulo 13. Moisés pega ali 12 homens e fala assim: olha, vão espiar a terra, vão espiar a terra de Canaã. E os homens ficam lá, espiam a terra e voltam. Quando eles voltam, preste atenção no que acontece. O povo estava muito animado. Quando esses homens voltam, 10 homens trazem um relatório negativo, e a Bíblia ela diz que todo o povo ficou desanimado. O povo desanimou mediante aquilo que eles acabaram de ouvir. O inimigo ruge para que possamos ouvir o rugido dele, para ficarmos desesperados, para ficarmos temerosos. Isaías capítulo 37, Ezequias, rei de Israel, a Síria iria atacar Israel. Só que Senaqueribe manda um chefe lá falar com os homens de Israel. E o chefe chega lá e começa a falar uma porção de coisa para o povo de Israel. Começa a dizer para o povo de Israel: vocês acham que Deus vai livrar vocês da Senaqueribe? Fala para mim, qual foi o Deus que livrou os povos da mão de Senaqueribe? E o povo ficou quieto. Isso abalou tanto povo, que o rei Ezequias ele faz uma oração. A oração de Ezequias é: Senhor, ouve as palavras de afronta. Porque o nosso inimigo, ele quer que nós ouçamos o seu rugido. E o povo de Israel ouviu esse rugido do inimigo. E o povo ficou atemorizado. O povo rasgou as suas vestes. O povo jogava cinza pela cabeça, pedindo misericórdia a Deus, mediante as palavras que eles tinham ouvido. Aquilo que nós ouvimos pode ser uma porta de entrada para o inimigo nos dominar.
Aí Deus acalma o coração de Ezequias. Deus acalma o coração de Ezequias, dizendo, o profeta Isaías falando para Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ouvi, filho meu, a oração que você fez a mim. Eu defenderei a sua vida e te salvarei por amor de mim. E acerca do inimigo, eu digo assim, você não corre perigo, você pode zombar dele, ó filha de Sião. Somos aquilo que a gente ouve. Aquilo que a gente ouve nos leva a ser dominados pelo inimigo. É por isso que nós temos que dar ouvidos àquilo que o Senhor fala para nós. O antídoto para controlarmos, para determos esse rugido do diabo, rugido do nosso inimigo, que está rugindo como um leão, mas ele não é um leão. Ele ruge, queridos, como um leão, mas ele não é um leão, porque leão só existe um, que é o da tribo de Judá. E a palavra de Deus nos convida a dar ouvidos àquilo que o Senhor fala. Por que dar ouvidos àquilo que o Senhor fala? Justamente para não emprestarmos os nossos ouvidos, para não darmos os nossos ouvidos àquilo que o leão, o falso leão está dizendo. É por isso que Hebreus vem dizendo, se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração de vocês. Porque temos a tendência de ouvirmos a voz de Deus e endurecermos o nosso coração. Mas temos a tendência também de abrirmos o nosso coração para aquilo que as pessoas estão dizendo. Aí você abre o jornal, você liga a sua televisão no jornal, aí você começa a ouvir o relato, olha, teremos uma piora, o Brasil vai de mal a pior. Teremos mais tantos desempregados, a violência vai aumentar, a saúde vai piorar. Aí você ouve e você fica apavorado, porque você abriu o seu coração para o rugido do leão. Mas quando aparece um pregador dizendo que nós servimos a um Deus todo-poderoso, a um Deus que opera milagres, a um Deus que muda a situação, a um Deus que muda quadro, fechamos o nosso coração. Nós não queremos acreditar que esse Deus é poderoso para poder mudar. É por isso que nós somos tão poderosos, recebemos uma palavra de vitória, mas somos dominados por isso. Dominados porque o nosso oponente, ele sabe como nos dominar. O nosso oponente, ele sabe como nos atacar. O nosso oponente sabe como nos deixar com medo. E é por isso que ele vai atacar a nossa visão. E é por isso que ele vai atacar a nossa audição. A terceira coisa que o nosso oponente vai fazer, depois de ter atacado a nossa visão, depois de ter atacado a nossa audição, o nosso oponente, ele vai tentar controlar os nossos pensamentos. Porque se ele conseguir controlar isso aqui, ele vai conseguir controlar toda a nossa vida. Se ele conseguir controlar a nossa mente, ele vai nos controlar por completo. Ele vai nos dominar por completo. O que são pensamentos? Você sabe a pessoa que você mais conversa? A pessoa que você mais conversa é com você mesmo. É ou não é? Já falou sozinho? Uma opção de vezes. Você anda falando sozinho, vai falando sozinho. O que é falar sozinho? São os seus pensamentos. Quando você conversa consigo mesmo, são os seus pensamentos. Você está expressando os seus pensamentos. Você sabia que as pessoas, elas estão fracassando porque elas programaram as suas mentes para o fracasso?
As pessoas estão desanimadas, porque elas programaram as suas mentes para o desânimo. As pessoas são derrotadas, porque elas programaram a sua mente para a derrota. Porque o inimigo entrou na mente delas através da visão e através da audição. E ele está tomando a mente dessas pessoas. E as pessoas estão fracassando porque suas mentes foram programadas para o fracasso. Elas estão sendo derrotadas porque a mente delas foram programadas para a derrota. Mas você veio aqui nessa noite para reprogramar os seus pensamentos. Deus te trouxe aqui nessa noite para você reprogramar os seus pensamentos. Porque muitos de nós também já fomos controlados assim. Muitos de nós já acordamos e sabe aquilo que nós ouvimos do nosso oponente foi: você está depressivo. Aí você saiu da cama e você foi para a cozinha, o seu marido perguntou para você: como é que você está? Aí você falou assim: eu acho que eu estou deprimida. Porque começamos a programar a nossa mente para isso. As pessoas programaram as suas mentes, então elas andam dizendo: eu acho que isso não vai mudar nunca. Elas chegam no seu trabalho, elas chegam em casa, elas olham para a situação da nossa nação, então elas falam: eu acho que isso nunca mais vai mudar. Essa situação não pode mudar. Mente dominada, mente programada para a derrota. Mas eu quero dizer para você que o nosso Jesus, ele não é assim. Porque Efésios capítulo 1, verso 22, vem dizendo que Jesus é um guerreiro poderoso. E todo principado e toda potestade está debaixo dos pés dele. E o que isso tem a ver comigo e com você? É que a Bíblia também diz que nós somos o corpo dele. Se nós somos o corpo dele, todo principado e toda potestade também está debaixo dos nossos pés, irmão. Também está debaixo dos nossos pés. Nós precisamos nessa noite reprogramar a nossa mente para a vitória. Porque a palavra que foi liberada para nós foi que nós seríamos vencedores em Cristo Jesus. Nós não podemos andar, irmãos, com um pensamento de derrota. Nós não podemos andar com um pensamento de desânimo e acharmos que isso é normal. Nós não podemos andar com um pensamento de incredulidade. Nós não podemos andar com o nosso coração cheio de incerteza e sem esperança. Nós não podemos andar. Nós precisamos urgentemente reprogramar o nosso pensamento. Nós precisamos urgentemente pedir para Deus trabalhar na nossa visão, trabalhar na nossa audição, na nossa visão, na nossa audição e na nossa mente. Nós precisamos urgentemente fazer isso. Porque se não fizermos isso, viveremos uma vida de derrota. Viveremos marginalizados à margem daquilo que o Senhor pode fazer por nós e através de nós. Você sabia que você é vitorioso? Eu preciso repetir isso para você, porque você é vitorioso. Porque você já foi bombardeado por aquilo que você viu e por aquilo que você ouviu. E o seu pensamento já foi atacado por causa do nosso inimigo, que está rugindo. Que está rugindo e você está ouvindo esse rugido desse falso leão. A voz do Senhor, irmãos, ela é poderosa. A voz do Senhor, ela é majestosa. A voz do Senhor despedaça os cedros. Sim, a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor é poderosa. Quando o inimigo falar que você não vai conseguir, você fala: a voz do Senhor, ela é poderosa.
Essa situação ela vai mudar. Esse quadro ele vai mudar. Vai mudar, não foi porque o pastor em um domingo à noite disse que isso mudaria. Mas esse quadro, essa situação, ela vai mudar, porque o Senhor é poderoso para mudar qualquer quadro. Talvez a voz que você tenha ouvido não tem jeito. Mas eu quero dizer para você que certamente essa não foi a voz de Deus, não foi a voz do Deus Todo-Poderoso. Encha o seu coração nessa noite de esperança. Encha o seu coração nessa noite de esperança. Eu virei para algumas pessoas no decorrer desse mês. Encontrei com algumas pessoas, falei com alguns irmãos da igreja. O filho de um estava no hospital, o parente do outro tinha falecido, o outro estava passando um problema. E eu falei a mesma coisa para todo mundo. Eu falei assim para essas pessoas: olha, eu não sei quando, talvez não hoje, não essa semana, não esse mês, mas a sua situação ela vai mudar. Aí eu fui até o outro e falei: olha, talvez não hoje, talvez não amanhã, não essa semana, não esse mês, mas a sua situação ela vai mudar. Aí eu fui até o outro e falei: talvez não hoje, não amanhã, não essa semana, não esse mês, mas você pode ter certeza que dias melhores vão vir sobre a sua vida e sobre a sua casa. Você pode ter certeza nisso. Porque o nosso Deus, Ele é o leão da tribo de Judá. O falso leão, com o seu rugido, ele quer nos impressionar. Mas quando o leão da tribo de Judá ruge, a terra não consegue suportar o seu rugido. A terra não consegue suportar a sua glória e a sua majestade. Eu tenho certeza. Você precisa sair daqui nessa noite com essa certeza. Sua visão, esqueça a sua visão. O que você está vendo, o que você está completando, está contemplando, pode não ser a realidade dos fatos. O mar pode estar aberto e você pode estar vendo o mar fechado. Então não se baseie pela sua visão. Não se baseie pela sua audição, por aquilo que você está ouvindo. Essa semana você vai ser impactado com coisas que você ouve. O inimigo vai chegar até você e vai falar assim: menina, você ficou sabendo disso? Você sabe como é que isso começa, não sabe? Você está sabendo do que está acontecendo? Você está sabendo da confusão que está existindo? Aí você pode virar para a pessoa e falar assim: a única coisa que eu estou sabendo é que em breve Ele virá. Em breve Ele vai voltar. Em breve Ele vai chegar. E que a nossa visão, que toda a nossa audição e que todo o nosso pensar sejam dominados pelo Espírito Santo. O salmista Davi, ele diz assim: que sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, ó Senhor. Aquiete-se, fique calmo. Fique calmo. Não é o que você está vendo, não é o que você está ouvindo, e muito menos o que você está pensando. Quem está no controle é o Senhor. Quem está no controle é o Senhor. Você pode fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça. Senhor, toma nessa noite a nossa visão. O nosso inimigo sabe muito bem que aquilo que vemos nos deixa apavorados. O nosso inimigo sabe muito bem que aquilo que nós ouvimos
nos deixa desanimados. Ele está tentando controlar a nossa visão, Ele está tentando controlar a nossa audição e o nosso pensamento. Mas nessa noite nós levamos cativo todo pensamento contrário à sua palavra. Nós o levamos à obediência a Cristo, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, toma os nossos pensamentos nessa noite. Coloque a mão na sua cabeça, meu irmão. Coloque a mão na sua cabeça. Peça para o Senhor tomar os seus pensamentos. Que você tenha pensamentos de fé. Não são pensamentos positivos, não, são pensamentos de fé. Porque fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de coisas que nós não vemos, de fatos que nós não vemos. Então pede para o Senhor alimentar a sua mente de fé, alimentar a sua mente de ânimo, alimentar a sua mente de ousadia, alimentar a sua mente de paz. Pede para o Senhor te dar graça para você viver com os olhos da fé, não com os olhos naturais. Toque nos seus ouvidos, peça para o Senhor, para que você tenha sensibilidade espiritual. Deus, nessa noite, toca nos nossos ouvidos, ó Deus. Que tenhamos ouvidos para te ouvir, Pai. Que tenhamos olhos para te ver. E que tenhamos um coração inclinado à obediência, Senhor. Deus, abre os nossos olhos, como os olhos do servo de Eliseu foi aberto. Abre os nossos olhos, Senhor, como o Senhor abriu os olhos daquele povo de Israel. Senhor, para que nós possamos contemplar o mar se abrindo, para que possamos contemplar os seus anjos nos rodeando, ó Pai. Oh Deus, abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Abre as vistas espirituais do seu povo, que o seu povo possa entender que Tu está no controle de todas as coisas. Que o seu povo nessa noite possa Te contemplar, ó Pai. Contemplar a Sua majestade, ó Deus. Assim como Isaías contemplou a Sua majestade, também nós queremos contemplar, ó Pai. Oh Senhor, toca nos nossos ouvidos, para que possamos Te ouvir, Senhor. Tantas pessoas na sua casa que nunca ouviram a sua voz, que não sabem como é a sua voz, Senhor. Toca nos nossos ouvidos e gera em nós sensibilidade espiritual para Te ouvirmos, ó Deus. Oh Senhor, toca na nossa mente, para que possamos fazer aquilo que Paulo nos orienta, pensar nas coisas do alto, ou imaginarmos as coisas do alto, refletirmos nas coisas do alto. Oh Senhor, toca no nosso pensar. Obrigado, Pai, pela Sua presença. Obrigado pela Sua majestade. Obrigado pela Sua palavra. Que estejamos atentos, que estejamos vigilantes às artimanhas, aos artifícios do nosso inimigo. Senhor, nos conceda discernimento espiritual, para quando as coisas começarem a acontecer, possamos olhar essas coisas com um olhar espiritual, Pai, em nome de Jesus.